Shalom, queridos. Chegou o tempo do avivamento, não é verdade? Agora nós estamos realmente comprometidos. Deus mudou a nossa sorte. Estamos firmados na palavra de Efésios 5:18, que diz: não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Chegou o tempo onde nós estamos entrando no nosso quarto, orando em secreto, Mateus 6,6, incluindo na nossa oração aquele descanso maravilhoso quando a gente estiver cansado, que já não tem mais nada para falar para Deus. A gente tem um recurso, Ele deixou um recurso para nós, é o descanso. Você começa a orar em línguas, orar em mistério com Deus, porque quem ora em línguas, ora bem, ninguém interpreta, é você e Deus falando. Então, mais tempo de oração é o que Deus está requerendo de nós. Eu lembro-me que os turnos de oração que a gente propôs, cada pessoa se alistar, quer dizer, Mariazinha chegar às 6 da manhã, Joãozinho chegar, vamos deixar as mulheres durante o dia, Joãozinho não, Joãozinho fica para o turno da noite, mas Luísa chegar às 7, vocês lembram disso? Passamos um período na sede do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, tendo um horário para cada pessoa. Como as mulheres são mais frágeis, nós colocamos assim, a mulher, a primeira que chegava às 6 da manhã, e com certeza tendo alguém para dar cobertura no portão. A mulher entra, vai orar, podendo ser mais de uma, mas eu digo assim, uma responsável pelo horário das 6, outra responsável pelo horário das 7, outra responsável pelo horário das 8, e assim nós iríamos até chegar às 18 horas com a última mulher que estaria entrando para orar, e a partir das 18 seria os varões. O que chega às 18 é aquele que está de férias ou aposentado. A partir das 19 até a 0 hora, aqueles que estivessem sem poder vir em horário mais cedo por causa do trabalho, e assim nós fecharíamos. Estaríamos tendo oração das 6 da manhã até as 0 horas, a última pessoa do turno sairia às 0 horas, onde começaríamos uma vigília, tínhamos uma vigília, aí o pessoal da vigília já estava chegando desde as 10 horas da noite, e já começava a vigília, e os últimos turnos já tinha a companhia das pessoas da vigília. A vigília geralmente era escalada às congregações, congregação do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, do pastor fulano, aí vinha naquela vigília. Depois, no outro dia, a outra vigília de outra congregação. E teríamos sempre os turnos das 6 da manhã até a meia-noite, e sempre da meia-noite até as 6 da manhã, a vigília que seria marcada também por pastores com suas congregações. E assim nós passaríamos o tempo todo mantendo a casa do Senhor sendo casa de oração. E quem inventou isso foi Jesus, não fui eu. Jesus que disse, a minha casa é chamada casa de oração. Em Mateus 21:13 ele diz, a minha casa é chamada casa de oração. Todas as vezes que nós saímos do propósito de Deus, Ele deixa e mostra até onde nós vamos sem Ele. Porque saímos da palavra, estamos sem Ele, aí sem Ele é coisa séria, é terrível demais. Aí sem Ele, sem essa palavra, porque sem a palavra estamos sem Jesus, porque Ele é a palavra, e sem essa palavra, o que aconteceu? Cada vez mais nos distanciamos. Não temos os turnos de oração, e ainda temos outros tipos de problemas com Deus, porque nós começamos a colocar coisas que Deus não mandou fazer. Porque o que Ele mandou fazer foi orar. A casa dele é casa de adoração, nós fazemos cultos para adorar. Os cultos é para adorar. É para estarmos trazendo
palavras de elogios para nosso Deus, pregações que glorifiquem a Ele, que esteja exaltando a Ele, ministrações nesse nível. Então, nós saímos do propósito, que é casa de oração. Tinha que ter turnos. Vocês lembram das passagens bíblicas de Atos, quando vê os apóstolos chegando na porta do templo para orar, nos turnos deles? Eles tinham os turnos para orar. Então, o templo estava sempre ocupado com pessoas orando. Tinham as viúvas, que geralmente elas eram sustentadas pela igreja, e elas ficavam fazendo turno de oração, cada uma tem seu horário. E os apóstolos também estavam sempre fazendo seus turnos de oração. Enfim, a igreja do Senhor Jesus, no início, ela vivia a oração, porque está escrito em Atos 2, 47, que eles estavam em jejuns e oração, e a cada dia era acrescentado aqueles que haviam de se salvar. Então, eles não se preocupavam tanto com as pessoas que estavam distante de Deus, no sentido de estar correndo atrás. Porque as orações, a oração do justo pode muito seus efeitos. Aqueles que faziam turno de oração, eles estavam tão bem com Deus, o povo, no início, a igreja, estava tão bem que as pessoas eram atraídas. A cada dia era acrescentado aqueles que haviam se salvar. Não é que não tivesse evangelismo, tinha sim. Eles pregavam o evangelho, eles faziam o ídolo do Senhor. Mas com a oração, era terreno fértil. As pessoas iam chamadas pelo Espírito Santo, elas chegavam no templo, só em ver a união dos apóstolos, a vida de oração deles, atraía. Então nós saímos do propósito, deixamos de fazer na casa do Senhor casa de oração, e aí cada vez mais fomos nos distanciando do Senhor. Aí quando a gente vê que não está dando certo, que as pessoas não se convertem, que as pessoas não vêm, a gente começa a inventar coisa. Começa a trazer novidades. Nós somos capazes de inventar coisas de tal maneira que estamos escandalizando. Trazendo coisas do mundo que os ímpios fazem para dentro do templo, a fim de que os ímpios sejam atraídos. Então saímos do roteiro. Saímos do propósito. O propósito de Deus não foi esse. A minha casa é chamada casa de oração. E com oração e jejuns, o povo de Deus na casa dele, na casa do Senhor, com orações e jejuns, atrai. Vidas vêm. Eu lembro-me que eu passei um período de jejuns e orações com umas 3 mulheres de Deus ali na sede, e um porteiro, era escalado alguém do sexo masculino para ficar na porta, e acontecia que eu e mais 2, geralmente tinha mais 2 pessoas de oração, estavam lá comigo orando. Nós passávamos os dias lá, não estavam todos os dias jejuando total, tinha jejuns parciais, e tínhamos um almoçozinho leve, e passávamos os dias lá. Sabe o que acontecia nesse período que nós fizemos isso? As pessoas entravam chorando para confessar os seus pecados e receber a Jesus. O porteiro, a pessoa que ficava escalada para ficar no portão, ficava admirada como é que chegavam aquelas pessoas daquele jeito. Mas não demorou nada, e a gente já sabe, não é? A gente, quando começa uma coisa que vem ninguém querer fazer, a gente começa a pensar, isso não é de Deus, ninguém vem, ninguém está fazendo comigo, ninguém quer vir, e a gente desanima. Então, essa que vos fala aqui agora, confessa-se pecado da desistência. Estava indo muito bem, a gente com aquele período de oração o dia inteiro ali. Chegavam outras pessoas para ir substituindo aquelas que estavam comigo. Eu estava no plantão o dia inteiro, e aí tinha 2, 3 comigo no horário, depois aquelas saíam, vinham mais outras, sempre na base assim, de 2 ou 3 pessoas. Porém, a gente não viu a fluir, a gente não viu outras pessoas, e aumentando o número. E isso é nosso mal. Pensar que a maioria é que vence. Quem vence é aqueles que estão com o Senhor em oração. E aí, o resultado, parei os turnos de oração, parei a escala de pessoas. Aí, depois que eu fiquei esse período, foi quando eu escalei as pessoas depois para ficarem. E aí, estava dando certo.
das 6 da manhã até a meia-noite, tinha pessoas, uma saía, outra entrava, cada um tem o seu horário, e a gente mantinha a casa do Senhor aberta o dia inteiro, a sede do avivamento, a sede do Ministério Apostólico Internacional em Jerusalém. Mas isso não durou muito tempo, nem os turnos de oração, nem o período que eu fiquei o dia todo com 2, 3 pessoas, mesmo vendo o resultado, pessoas entrando, chorando, confessando seus pecados, mas a gente queria ver todos aderindo, todos indo. A gente quer saber assim, a gente está fazendo uma coisa que é que todos aprovem, que todos façam. E não é bem assim. Então você que está sendo tocado, você que está aí fazendo planos de melhorar diante desse período diferente que nós estamos passando um período diferente de aprendizado. Então, nesse período tão diferente, que você está fazendo tantas promessas a Deus, espero que você não desanime como eu desanimei. Faça um propósito com o Senhor. Senhor, todos os dias, um dia na semana, todos os dias, eu irei no horário das 6. Deus vai tocar em alguém para ir no horário das 7. Deus vai tocar em outro para ir no horário das 8. E assim nós teremos, em cada congregação do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, o dia inteiro os templos abertos, fazendo da casa do Senhor aquilo que Ele diz que é. Não se esqueça de Mateus 21:13. Jesus está voltando, Ele quer ver a igreja dele fazendo o que Ele mandou, andando como Ele andou. É isso que Ele quer. Então nós estamos passando um período diferente, não é um período difícil, está diferente, com muito aprendizado. Aprendemos a fazer cultos domésticos, não foi? Agora a gente já sabe que todos os dias na nossa casa tem que fazer um culto em família. Vai mudar a história das nossas crianças, elas vão aprender a ficar sentadas com seus pais no culto, porque é assim que deve ser, com os pais ouvindo o profeta dos seus pais, aquele que é líder dos seus pais, elas sentadas ouvindo. E as nossas líderes de criança vão aprender também a estarem sentadas no culto, ouvindo o profeta da sua congregação. Tudo vai ser diferente. Foi apenas um aprendizado. Nossas crianças terão um dia inteiro, rede de crianças, dedicado para elas, com atividades maravilhosas, muita coisa boa, almoçarem juntos, né? Aquela coisa linda, um dia diferente, que provavelmente pode ser o melhor que seja o domingo. No caso que a congregação escolheu o sábado, pode ser o sábado, mas que toda semana tem um dia com as crianças. Lembre que elas são bombardeadas a semana inteira e a criança aprende tudo muito rápido. Então nós temos urgência em ter um dia inteiro com as nossas crianças, não somente as crianças que são parte da nossa congregação, mas as crianças do nosso bairro, para serem salvas desse inferno dos lares, que elas passam coisas terríveis dentro dos seus lares e aprendem coisas terríveis na escola. Então elas precisam de desintoxicar a mente, porque a fase mais importante de aprendizado é essa. Elas aprendem rápido em 6 dias coisas ruins, mas em um dia, no poder do Espírito Santo, um dia inteiro passando conosco, elas vão estar sendo desconstruído toda coisa má que elas receberam durante a semana. Tudo isso são mudanças que Deus está mostrando para nós que é o tempo de fazer. De voltar ao primeiro amor, de voltar à igreja primitiva, porque Jesus está voltando. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos para o avivamento. Isso é avivamento. Essas mudanças que eu estou falando é avivamento. E não se esqueça que Efésios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é ser maleáveis aos seus líderes, as mudanças que são feitas pelos seus líderes, porque se eles estiverem errados, é Deus que vai puni-los, e se eles estiverem certos, as coisas maravilhosas acontecerão. O líder traz as ideias, as mudanças, elas podem ter sido dele mesmo, você não se incomode que Deus vai tratá-lo, vai cuidar disso, e se for ideias da parte de Deus, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar das duas maneiras: se obedecer, mesmo não sendo algo que Deus tinha mandado, mas o líder falou, você obedece e espera um resultado. Se for de Deus, tenha certeza que vai adiante e esse líder vai estar sendo grandemente abençoado por ouvir a voz de Deus. E se ele não ouviu a voz de Deus, inventou alguma coisa, Deus vai também tratar o líder, porque punir líder é com Deus.
Nós não temos que punir. Então, tudo isso a gente está aprendendo nesses dias. Que devemos obedecer às autoridades, não ficar criticando as autoridades. A Bíblia manda orar pelas autoridades. Você não pode, de nível algum, seja a autoridade da vida secular ou na vida religiosa, nós não temos o direito de punir, de rejeitar as coisas que eles apresentam, porque a autoridade é constituída por Deus e, sendo boa ou má, é para ser obedecida. A gente precisa ler Romanos 13, eu acho que todos os dias, para a gente aprender isso, porque muitos transtornos da terra é por causa disso. A falta de oração pelos líderes. A gente só sabe olhar o líder e querer ver o líder uma pessoa perfeita. Se ela não é perfeita, se ela é imperfeita, mas Deus a escolheu, então Ele é que vai cuidar de fazer o aperfeiçoamento dos seus líderes, não é você. A sua obrigação é ouvir o que a palavra diz. Se você for ler a Bíblia, em vários textos da Bíblia, manda orar pelas autoridades. Criticar nem pensar. Temos que ser do nível de Davi, que mesmo Saul já tendo deixado de estar na posição de rei, mas ele respeitou a unção que foi derramada sobre ele e teve a oportunidade de matá-lo para se defender, e nem isso ele fez. Então vamos viver o avivamento? Chegou o tempo do avivamento. Eu quero que você não se esqueça que Efésios 5,18, Deus não está te dizendo assim, olha, se você vê que precisa, você se encha do Espírito Santo. Ele está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. E você diz que não sabe como é que se enche, entre no seu quarto, ore em secreto, faça o seu culto doméstico, o seu culto no lar com seus filhos, obedeça os seus líderes. É dessa maneira que o Espírito Santo vai manifestar o seu poder e a sua glória todos os dias. Você não sabia como é que se enche, não? Veja o que os seus líderes estão falando todos os dias. O que eles estão falando? Seus líderes. Eu não estou falando para você ficar olhando tudo quanto é líder de todo lugar, não. Você tem um que Deus deixou sobre a sua vida. É onde você está. Com esse líder que você tem todos os dias, ouvi-lo. Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, que é para ouvir os profetas, porque é dessa maneira que prospera. Se você não está prosperando, se você não tem condição de trabalhar com os pobres, é porque está em falta em tudo que Deus diz que é para prosperar. Ele diz que se meditar na palavra dele dia e de noite, prospera. Eu e você não temos feito isso. Por isso que nós estamos na prosperidade, no nível que precisamos. E as pessoas pobres, as crianças pobres, precisando de ajuda. A gente precisa de invadir os bairros, tem que ter tudo para abençoá-los, que ninguém vai falar com o pobre, com a mão vazia. Tem que ter a palavra de Deus e tem que ter o alimento material também, mas não tem prosperidade. Por quê? Porque o Salmo 1, versículo 3, está neutralizado. A gente não conhece isso. Que a prosperidade vem por meditar a palavra. A palavra de 2 Crônicas 20 está neutralizado. A gente não quer ouvir profeta. Os profetas que são nossos, não. A gente pode ouvir vários profetas por aí que falam bonito, que a gente já sabe que é uma novidade que vai trazer, mas o nosso profeta que só fala todo dia a mesma coisa porque você está precisando de ouvir a mesma coisa. Não se esqueça, você tem alguém que é o seu profeta, está sobre sua vida, esse líder que está sobre a sua vida, esses apóstolos, se você tem um ministério que é de apóstolos, então os profetas desse ministério são os apóstolos, e todos os dias você precisa ouvi-los, porque Deus tem hierarquia. Deus deixou na sua congregação líderes para tomar conta de você, que foram escolhidos por Deus através dos apóstolos. Mas tem uma hierarquia. Tem o profeta, que é os apóstolos, que eles se comunicam com seus líderes todos os dias, passando a mensagem que eles precisam ouvir, e vocês também precisam ouvir. Tudo isso traz prosperidade. 2 Crônicas 20, traz prosperidade. Eu espero que quando eu recorrer a você, ajuda para as crianças pobres do bairro que eu estou trabalhando, você não diga que não tem. Porque se você disser que não tem, eu já sei que você não está ouvindo os profetas que estão sobre a sua vida, e já sei que você não está meditando na palavra de dia e de noite, porque Deus não é mentiroso. O avivamento já chegou, e só chega assim. A palavra de dia e de noite, ouvindo os profetas de dia e de noite, meditando na palavra de dia e de noite, e assim a prosperidade vem não somente porque tenha dinheiro. O dinheiro é para dar aos pobres, é para cuidar dos pobres. Não é ter dinheiro para você estar fazendo o que bem entende, mas ter o suficiente para dar quem precisa, quem bater na sua porta precisando. E a maior de todas é saber que você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus e que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegar à sua tenda. Que prosperidade maravilhosa, não é essa? É maravilhosa. Então, obedeça a palavra.
Vivemos o avivamento dos últimos dias. Não é somente Efésios 5,18 que fala que é para se encher do Espírito Santo. O Senhor também deixou uma promessa para esses últimos dias, Atos 2,17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bem-vindos ao avivamento. Nós estamos vivendo momentos diferentes porque o avivamento já chegou. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.